Olá, meus amados amigos, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja comigo e com vocês hoje e sempre. A nossa devocional hoje encontra-se em Mateus, capítulo 19, versículos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Meus amados irmãos, meus amigos, o versículo 25 diz: Ouvindo isto o quê? O que Jesus disse no versículo 24. Versículo 24, Jesus diz: E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Meus amados irmãos, minhas irmãs, o nosso tema hoje é a impossibilidade da salvação por nós mesmos. Nós não podemos conquistar a salvação por méritos próprios. Nós não podemos conquistar a salvação por obediência aos 10 mandamentos. Sim, porque a Bíblia diz no livro de Tiago que aquele que tropeçar em um só dos mandamentos já tropeçou em todos, já desobedeceu a todos. Então, através dos 10 mandamentos, nós não podemos ser salvos. Nós não podemos ser salvos por obras de caridade. Porque tem pessoas que pensam que porque deu uma cesta básica a uma pessoa, ela está salva. E o mais agravante é que essas pessoas, a maioria delas, gostam de dar cesta básica no final do ano, como se as pessoas só tivessem necessidade no final do ano. Não, porque é Natal, eu tenho que fazer uma caridade. E aí elas pensam que estão salvas por causa disso. Não estão salvas. A salvação, ela não vem por você cuidar do seu pai e de sua mãe até o dia da morte dele. Também não salva. A salvação é impossível para os homens. É impossível para a humanidade conquistar a sua salvação. Mas de que forma nós chegamos ao reino de Deus? De que forma nós somos salvos? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção aqui que perecer está em contraste com a vida eterna. Não pereça significa ir para o inferno. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, ou seja, para o que nele crê, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Se você não crê em Jesus, se você não receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai para o inferno, porque a salvação está em Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia diz na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Você perceba como é importante você conhecer a Deus através da palavra, porque tem muita gente que fala em Deus, sim, elas acreditam em Deus. Mas qual é a crença delas? Qual é a fé delas? Que Deus existe. E todo mundo sabe que Deus existe, até o ateu sabe que Deus existe. Mas ela precisa conhecer a Deus. Porque ela fica dizendo, essas pessoas que falam em Deus, elas ficam dizendo: ai, porque eu tenho um Deus. Ai, porque teve uma pessoa que me disse: ah, você tem o seu Deus do seu jeito, eu tenho o meu Deus do meu jeito. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Ela fabricou um Deus no coração dela. O Deus dela não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus trino, é um Deus triuno, que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Criador, o Filho, que é o Redentor, que é o que morreu na cruz para pagar os nossos pecados, e o Espírito Santo, que é o Consolador, que opera em nós o novo nascimento. O nosso Deus é um Deus triuno. Então, meus amados irmãos, meus amigos, você que ainda não professou a fé em Cristo, você que ainda está aí obedecendo à religião de sua mãe, sim,
Porque muita gente diz, eu não vou largar a religião da minha mãe. Teve uma pessoa que me disse, eu leio a Bíblia, estou vendo a Bíblia, mas a minha religião não deixo. Pois eu vou dar uma notícia ruim para você. A sua religião não vai salvar você. Quem vai salvar você é Cristo Jesus. E o que é que você precisa fazer? Se arrepender dos seus pecados. Confessá-los a Deus em nome de Jesus Cristo. Não aceitar, mas receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como Senhor da sua vida. E procurar uma igreja evangélica e se batizar nela e professar diante dos homens que Cristo é o Senhor e o Salvador da sua vida. O batismo não lhe salva, mas o batismo é a mostra visível da graça invisível operada pelo Espírito Santo dentro de você, em seu coração. Portanto, sem a palavra de Deus, sem a obediência à palavra de Deus, em Cristo Jesus, não tem salvação. E tem outra coisa, a obediência sem Cristo é uma obediência cega, é uma justiça própria, e você também não consegue se justificar por justiça própria, porque a nossa justiça é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus deu autoridade a Jesus para vir ao mundo, para salvar almas. Depois Deus deu autoridade a Jesus para vir ao mundo, julgar. E todos aqueles que não receberam a Cristo serão julgados e lançados no fogo do inferno. Mas ainda há tempo para você, ainda há esperança para você. Enquanto você tiver vida, há esperança. Se arrependa dos seus pecados, professe a sua fé em Cristo Jesus e vá ter uma vida de acordo com o que lhe pede a palavra de Deus. Porque se você não fizer isso, não tem salvação para você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja comigo e com vocês, hoje e sempre. Deus abençoe a todos.